todo boletim de ocorrência que se tratar de violência doméstica, que tenha como vítima principalmente mulheres e crianças, serão tomadas providências imediatamente. Tivemos aí um caso inusitado em que a pessoa veio até a delegacia solicitando providência, que ela aguentava mais ser ameaçada e ofendida, e no momento em que o agressor foi preso, ela se irritou com a atitude da polícia, não querendo mais nenhum tipo de providência. A polícia não pode se quedar silente perante essas situações, porque caso essa vítima, caso a polícia não faça nada e o agressor venha a confirmar as suas ameaças, a culpa recairá toda em cima da inércia policial, o que não pode acontecer. Tivemos um caso recentemente que um ex-marido de uma pessoa aqui da cidade, ele veio a cometer atos gravíssimos contra a vítima, esfaqueando. Então a polícia não pode não fazer nada diante desse tipo de situação. A polícia nunca partirá do pressuposto que a ameaça, que o conteúdo da ameaça não será efetivado. A partir do momento que surge uma ameaça, tanto contra a integridade física quanto a vida de qualquer pessoa, e principalmente de mulheres e crianças, a polícia agirá. Até porque sempre partimos do pressuposto em que a pessoa confirmará aquilo que ela ameaçou. A gestão sob o meu comando, sempre enaltecendo a equipe de trabalho, superintendente, investigadores, escrivães e todos que prestam serviço na delegacia de polícia, é no sentido de dar o atendimento possível a toda e qualquer situação. Não vamos valorar aqui o quanto. Muitas vezes o furto de uma bicicleta, a recuperação dessa bicicleta, ela é muito mais valorosa que a recuperação de um veículo, de uma pessoa que tem 2 ou 3 carros em sua garagem. Muitas vezes aquela bicicleta é a que é utilizada para o serviço daquela pessoa, para o deslocamento até o seu trabalho. Não verificaremos, não quantificaremos, quem é rico ou quem é pobre. Aqui nós tratamos objetivamente de situações criminosas. Uma bicicleta é um carro, o tratamento vai ser a mesma coisa. Será sempre dado o mesmo tratamento. Obviamente, situações mais graves que envolvem aí ameaças, roubos, e crimes de homicídios e crimes sexuais e tráfico de drogas, obviamente que a atenção será especial. E muitos dos objetos furtados serão aí dados em troca de drogas. Então, esses pequenos furtos, eles movimentam algo muito maior, no caso seria o tráfico de drogas. O receptador é aquela pessoa que está de posse de um objeto produto de crime. Sendo esse, ou seja, qualquer objeto que venha a ser oferecido à pessoa e que a pessoa duvide da procedência e que a pessoa que lhe está oferecendo não apresente as notas ou qualquer outro documento que comprove a sua propriedade, a pessoa deve desconfiar e não deve adquirir, pois corre o risco de estar de posse de um bem produto de crime e ser autuado aí, no caso, pela receptação.